Dr. Júlio Meneghetti, bom dia. Grande abraço, bom dia. Um prazer muito grande estar aqui com esse ícone do rádio. Muito obrigado. Claro que hoje eu já estou meio afastadão de algumas coisas, né? Até pela idade, né? Mas sempre é um prazer a gente poder atender os convites dos amigos e saber que nós estamos lembrados ainda. Claro. Temos aí uma certa história. Sim. Lógico que não queremos ser nenhum presunçoso, mas a gente se é lembrado é porque está acontecendo ainda. Com certeza. Bom, antes de mais nada, muitas pessoas o conhecem como o médico das crianças, o pediatra. Mas eu gostaria que você, para as pessoas que nos acompanham, temos uma grande audiência na região metropolitana de Maringá. A família Meneghetti é muito conhecida. Eu gostaria muito que as pessoas conhecessem o Dr. Júlio Meneghetti Neto. Na verdade, eu sou um dos pioneiros, filho de pioneiro da cidade. Nossa família chegou aqui em 1946 e, na verdade, Maringá, ela consta como cidade de Maringá a partir de 1949. Eu nasci em 48, então eu faço parte desse início de desenvolvimento que se iniciou naquela época e estamos aqui até hoje. Nossa família é uma família muito grande, se radicou aqui, uma família que veio do interior de São Paulo e a época aqui era a terra prometida, né? Então, meu avô, por sinal, que se chamava Júlio, até por isso eu sou Júlio também, ele teve a felicidade de ter o discernimento de entender que o interior do Paraná seria essa terra prometida. Em 1945, para você ter uma ideia, ele veio para cá, chegava até Mandaguari, que Maringá pertencia a Mandaguari por muitos anos. O meu registro, na verdade, é distrito de Mandaguari, e apesar de ter nascido em Maringá, na época. Então, meu avô veio aqui em 1945, chegava em Mandaguari, subia numa mula e vinha andando pelas matas para entender e conhecer algumas terras. E essa época ele foi até Campo Mourão, que falavam que lá Campo Mourão, porque você sabe, é mais velho do que Maringá, porque ela pertencia, no primeiro momento, ao Paraguai. Histórias que muitas pessoas não sabem. Mas é isso. Aí o meu avô chegou até essa região de Campo Mourão, deu uma olhada daquele jeito, né, que a gente sabe, muito mineiramente, porque ele era filho de mineiro, e passou aqui pelo que poderia ser a cidade de Maringá. E voltou para o interior de São Paulo, reuniu os filhos lá, falou assim, gente, tem um local lá em Maringá, eu fui até a cidade de Campo Mourão, mas não é Campo Mourão a cidade que vai progredir. Mas existe lá uma plaquinha de Maringá. Temos umas terras muito boas lá, uma terra muito fértil. Com certeza ali deve ser a meca que a gente está buscando. Vendeu o que tinha lá, botou numa caminhonete, vinha até Mandaguari, tudo depois em cima de mula, de cavalo e outras coisas mais, e aportou aqui em 1946. Na base do Machado e do Serrote, porque não tinha a motosserra do conforto que tem hoje, né? E a partir de então se iniciou uma saga aqui em Iguatemi, na região de Iguatemi. Compraram na época 40 alqueires, que era uma quantidade bastante grande para quem estava se iniciando, mas naquela época a terra, na verdade, era dada. Quem quisesse explorar e fizesse as coisas direitinho poderia até. O governo incentivava. E, na verdade, a região do norte do Paraná foi colonizada pelos ingleses, e a partir daí eles definiram um norte para essas cidades que foram nascendo aos poucos. Então, Londrina foi a maior, a partir daí Maringá, e a partir daí surgiu para a região de Cianorte, região de Umuarama, e as coisas começaram a acontecer ao longo do tempo. E a sua família começou com café? Minha família começou com café, que era o grande mote da época. Era o ouro preto da época, né? Mas, infelizmente, a partir de uma certa idade, o clima começou a mudar. Em 1949, 50, 51, 52, que eu nasci em 48 para 49, o clima já não era aquele mesmo clima que o meu avô viu quando aqui chegou. Mas, mesmo assim, ainda teve umas 2 épocas boas de lavoura. Conseguimos criar uma família com o que o café nos deu na época, mas infelizmente em 1955, 56 teve a primeira geada, em 1978 para 79 aniquilou com tudo. E a partir de então a gente teve que buscar outros ares. Ficamos, na verdade, praticamente a pé, né? Porque a gente era entendedor de alguma coisa do cafezal. E a partir daí, vai para cá, vai para lá, surgiu uma oportunidade. Eu tinha um tio meu que trabalhou em Bandeirantes uma época, uma das primeiras também usinas de açúcar,
que era uma família muito conhecida e tinha um certo vínculo com a nossa família aqui em Maringá, falava, pô, vocês têm um alambiquezinho, por que não entra nessa área aí? Aí a nossa família começou a pensar, fez algumas pesquisas e de repente falou, acho que é um canal. Começou com um alambiquezinho muito modesto e a partir daí as coisas começaram a evoluir para um lado interessante. E nem se imaginava que poderia ser, de repente, você ter um complexo de usina de açúcar. Hoje nós estamos com 11 unidades por todo o Paraná. Somos o maior produtor de açúcar e álcool no Paraná. Isso tudo em questões de alguns anos. Então você vê como é que é a vida, né? Mas muito em função de uma visão, como a gente podia falar assim, inimaginável de um avô que, por sinal, morreu com 104 anos. Isso me honra muito, porque 104 anos, ele com 103 falava assim, eu não estou com pressa não, eu não estou com pressa. E isso é uma coisa que nos marcou muito. E nós temos 4 Júlios na família Meneghetti, que somos primos. Eu fui o primeiro, por isso me chamo de Júlio Meneghetti, o neto. Eu sou o primeiro neto. Então isso também me deu uma honra muito grande e me deu uma perspectiva muito grande, porque eu ainda tive a oportunidade de estudar e tive a oportunidade de sair para estudar para Curitiba. Fui para Curitiba em 1969, fiz vestibular de medicina, me formei em medicina em 76, estou fazendo neste ano agora em dezembro 46 anos de formado e tenho aí uma certa história na medicina, como você bem já ressaltou. Me conta uma coisa, pintou a paixão pela medicina, Júlio, quando que você disse? Porque a família toda de cafeicultor... Inexplicável, é inexplicável, é inexplicável. Eu vou ser médico. É inexplicável. Na verdade, ela foi um acidente de percurso, eu imaginar, e poder ter a oportunidade de ser médico. Eu fui o primeiro filho de um nascimento do meu pai Felizardo Meneghetti. E na época, a gente sabe que a medicina era simplesmente iniciando, né? Então, um hospitalzinho aqui de Maringá, que é o Hospital Maringá, na época de madeira ainda, a minha mãe se engravidou e era normal você ser atendido pela parturiente, não tinha médico para atender. Eu nasci por uma parteira. O meu parto se iniciou com parteira, mas infelizmente deu um problema lá, encruou, como eles costumam falar na Liga Antiga, né? E aí conseguiram me trazer para essa cidadezinha aqui que era Maringá, me levaram para o Hospital Maringá, eu fiquei quase 14 horas, segundo a minha mãe falava, em trabalho de parto. Eu não nascia de jeito nenhum. Na época não tinha cesárea. O médico já tinha jogado a toalha. Ele falou, vamos esperar, vamos tentar salvar a mãe, porque a criança provavelmente nessas alturas já deve ter ido. E de repente, não sei lá por que cargas d'água, a que horas o garoto acabou rompendo. Deus sabe. E esse garoto rompeu, mas rompeu e parado, completamente escurecido, não respirava, não deu nenhum tipo de sinal. O médico que atendeu falou assim, coloca ele num bercinho ali, faz uma cobertura ali e vamos ver o que vai acontecer. Vamos cuidar da mãe, porque a mãe estava sangrando, aquela coisa toda, teve um trabalho danado. Para a época, a gente pode imaginar quanto foi difícil. E depois de uns 20, 30 minutos, a circulante que estava ajudando o médico a fazer o serviço com a minha mãe, ele chamou, doutor, o menino está espirrando. Aí o doutor largou a minha mãe lá e foi lá cuidar do filho. E a partir daí eu acabei se reanimando e acabei estando onde que eu estou hoje. Então, e essa história ficou na minha cabeça quando a minha mãe começou a contar, já com 3, 4 anos, e a minha mãe falava do tipo de sofrimento que foi, da dificuldade que era na época, e aquilo me ficou marcando na minha cabeça. Eu sou o primeiro filho de 11. Não tinha nenhum parente meu, nada relacionado com a medicina. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, com a história que a minha mãe contava, eu falei, se Deus quiser, eu vou fazer medicina. Se Deus quiser, eu vou fazer medicina. Mas a gente tinha uma vida muito sofrida na época, com muita dificuldade, um pai um único trabalhador, com 11 filhos menores. Quando eu falei para o meu pai que eu queria fazer medicina, meu pai quase me bateu. Eu falei, você está louco? Como é que eu vou fazer? Como é que eu não tenho condição de mandar você para a capital? Que era só Curitiba. A medicina não tinha aqui, o mais perto era Curitiba.
Falei, não, pai, eu já andei uma pesquisada aí, tem um centro de acadêmico lá que a gente paga bem baratinho, eu prometo para o senhor que eu vou lá e eu vou conseguir. Ele falou, mas como é que eu vou lidar com a tropa que fica atrás? Todo mundo vai querer fazer a mesma coisa. Se todo mundo começar a sair para estudar em capitais do Brasil, dessa dimensão que é o Brasil, eu estou quebrado, porque eu não estou conseguindo dar sustentação para meus filhos. Falei, pai, aí meu pai falou, pensa mais um pouco, aí depois a gente volta a conversar. Aí depois de uns 15 dias, 20 dias, meu pai me chamou. Falei, pensando bem, eu acho que você tem razão. Eu já vou dar essa oportunidade para você, que se você abrir um caminho viável, você também vai me ajudar a direcionar os demais. Eu fiquei muito contente, né? Falei, só que a responsabilidade a partir daí ela aumentou, porque fazer medicina naquela época era muito. Hoje tem muitos cursos de medicina, né? Naquela época eram poucas capitais que se davam o luxo de poder ter um curso de medicina. Tive essa felicidade de ir para Curitiba, fiquei lá no centro de acadêmicos, pagando bem pouquinho. Para você ter uma ideia, meu pai nunca foi lá saber se eu estava fazendo medicina, não estava, porque ele nem tinha tempo para isso, não é porque não queria, porque na verdade ele tinha que elaborar, tinha que dar de comer para 10 filhos que estavam aí e tinha que estar se preocupando com o que estava lá, que já começou a dar gastos um pouco acima daquilo que ele imaginava. Mas foi uma realidade que aconteceu e de repente eu consegui fazer a medicina, consegui me formar, consegui fazer especialização. Por sinal, tem um caso muito bonito também, quando eu fui fazer o teste de especialização, uma banca de 3 profissionais. A primeira pergunta que ele fez foi, por que você quer fazer medicina? Por que você quis fazer medicina? Aí eu contei um pouco dessa história aí. Ele falou, não, você não precisa nem fazer mais nada, você tem a vaga é sua. Porque com essa vontade aí, essa história, você merece fazer a pediatria e merece. E por que pediatria? Eu falei, sou o mais velho de 11 filhos. Quando eu saí de casa, os meninos já estavam tudo grandes, mas naquela época você não tinha empregada, você não tinha auxiliar. Praticamente quem ajudou a minha mãe foi o primeiro filho. O primeiro filho, segundo, terceiro e quarto, foi aqueles que deram mais apoio. A partir daí as coisas já estavam melhorando e você já começou a ter uma condição de vida melhor, você já podia ajudar a mãe de outras maneiras, né? Mas no seu princípio foi muito complicado. Então ele falou, não, pelo amor de Deus, você tem que fazer medicina mesmo, você já fez medicina, agora você vai fazer aquilo que você quer. Faça a pediatria que você vai se dar bem. Foi mais ou menos por aí. Doutor Júlio, esse tempo todo na medicina, na pediatria, e a sua história é bonita, né? Porque você foi motivado, foi médico com uma motivação muito especial. Houve casos diferenciados no tempo em que você exerce a medicina, a pediatria, em que você, puxa vida, eu pude fazer algo diferente na profissão, fiz algo que realmente marcou e valeu a pena eu ter feito medicina? A pediatria ela é muito rica, né? Porque você lidar com uma pessoa de zero dia, por exemplo, no nascimento, e você acompanhá-la até os 18 anos, 16 anos, como a gente faz, ela tem muitas coisas, mas você não consegue, a gente você está tão envolvido no trabalho que você não consegue gravar muitas coisas daquilo que você fez, mas você consegue gravar o retorno que as pessoas falam com você. Eu acho que não tem coisa mais gratificante do que você ser reconhecido por ter prestado um bom serviço. Claro que o profissional, como todas as profissões, você tem coisas boas e tem coisas ruins também. O profissional médico nunca quer perder um paciente, mas infelizmente a medicina também passa por isso. Então, dentro dessa realidade, a gente fica muito gratificado, primeiro, em poder ter uma carreira longeva. Eu vou fazer 46 anos de pediatria, não é qualquer um que faz. E segundo, você ter essa satisfação de ser reconhecido como alguém que está fazendo bem. Eu acho que não tem preço melhor e não tem coisa melhor para a nossa vida, né? Disse tudo. E a sua paixão pelo rádio, doutor Júlio Meneghetti Neto? Nos conta, porque eu lhe conheci no rádio. Eu cheguei aqui em Maringá em 1988. Doutor Júlio Meneghetti foi uma das primeiras pessoas que eu conheci dentro do rádio. Era médico, mas sempre estava no rádio. Onde surgiu essa paixão pelo rádio e essa sua facilidade em fazer comentários, em fazer análises? Na verdade, isso também é uma coisa bem peculiar. O rádio sempre foi o grande companheiro de todas as pessoas da época, assim como é até hoje, né? E o meu pai era um apaixonado pelo rádio. Então você imagina, você com 11 filhos, com um radinho com aquelas baterias daquele tamanho, um radinho em cima da cristaleira, chegava às 5h30, 6 horas da tarde, meu pai chegava do trabalho,
era rádio ligado e ele queria que as crianças dormissem. Dormir como com o rádio ligado? Dentro de uma casa de madeira. Então o rádio, ele nos acompanha desde o nosso nascimento. Então eu acompanhando sempre, e o meu pai tinha muita paixão pelo futebol. Meu pai era um São Paulino tricolor de quatro encostados. Por sinal, nenhum filho ele botou o nome de um jogador do São Paulo, o Amauri da época, era um ponta-direita rápido. Isso aí tudo foram somando e eu sempre fiquei com aquela coisa, na hora que eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer um teste no rádio. Mas antes disso, ainda quando estava na medicina, lá em Curitiba, eu tive conhecimento com algumas pessoas que faziam rádio lá. E um parceiraço lá me convidou uma vez para mim fazer. Você não quer fazer um teste? Eu não tenho, não tem como. Eu estou começando a minha carreira, estou fazendo especialização. Isso aí não vai virar para mim. Ele falou, não, vai lá. O que você fez comigo hoje, aqui, por exemplo, como a gente se encontrou? Quer falar? Quer ir lá fazer um bate-papo comigo? Eu falei, estou dentro. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Fui lá, conversei, o cara falou, pô, você tem perfil, você tem... Sim. Pô, procura fazer isso. Eu falei, não, agora eu não vou fazer isso, mas eu pode ter certeza que a primeira oportunidade que eu tiver, a partir do momento que eu tiver com a minha clínica estabelecida, que eu tiver já com horários pré-determinados, você pode ter certeza que eu não vou perder essa oportunidade. E foi mais ou menos por aí que o rádio começou para mim. E continua até hoje. Não, então desde 90, né? Você está na nossa co-irmã, a Pinga Fogo, Juliano, toda a equipe, e você faz os comentários também. Eu faço de segunda a sexta, das 18 às 19 horas, eu estou lá falando alguma coisa. A sua paixão pelo futebol. Isso aí é uma coisa que me gratifica muito e é o que me dá um alento maior. Sabe aquela coisa de você vivenciar outros ares que você respira no dia a dia? Então, isso aí é uma coisa muito gratificante e eu faço isso plenamente por lazer. E quando me perguntaram, Edson, mas você vai aposentar do rádio? Eu falei, não, eu vou aposentar, pegar aquilo que eu paguei para o governo, ele vai me devolver aquilo que eu paguei durante os anos que eu trabalhei. Mas sair do rádio, não. Mas é o que eu já estou fazendo hoje. Então, uma paixão. Se você tem uma paixão dessa daí, você pode exercê-la, por que não fazê-la? Sim. Essa é uma realidade, por isso que eu estou lá no rádio. Agora, Dr. Júlio Meneghetti Neto, nosso querido Dr. Júlio, pediatra, comentarista de futebol, muitos que gostam do futebol conhecem, o Dr. Júlio já trabalhou ele colaborou com as principais emissoras de rádio aqui de Maringá. Acho que só quase todas. Quase todas, ele esteve lá participando. Como é que você avalia hoje a nossa Maringá? Você que nasceu em 1950... Não, 48. 1940, eu queria te diminuir a idade. 1948. Você, portanto, conhece Maringá desde o início. Você viu Maringá na sua juventude e hoje. Nunca quis ser candidato a nada, nunca pensou em ser candidato, eleger um cargo, ter um cargo político, ajudar a cidade? Até fui levado a isso já. Participei de uma eleição, fui suplente de... Qual ano? Suplente de vereador em 1990. Não, 88. 88. Quando eu cheguei aqui em Maringá. 88. Fiz uma incursão pela medicina pela política, não por ser político, mas para representar a classe médica. Na verdade, o Ricardo Barro que se elegeu à época, e o Ricardo Barro, quando se elegeu, provavelmente você já sabe um pouco da história, ele não tinha muitos parceiros, muito porque a eleição dele foi uma coisa absurda. Né? Ele entrou para participar e de repente ganhou a eleição. E nessa de ganhar a eleição você precisa ter parceiros, precisa ter gente para dar sustentação. Sim. E na época a sociedade médica foi arguída pelo prefeito para escolher alguém da sociedade médica para representar, sendo o secretário de saúde. Isso foi em 1990. E aí eu fui escolhido pela classe médica para ser o secretário. Fui secretário de saúde 2 anos, 1 ano como diretor e 2 anos como secretário. Olha aí, eu não me lembrava desse fato. Então, vai por aí. Não me lembrava. Olha como é interessante conversar. Aí vai, né? E aí quando fui candidato, eu fui muito questionado, né? A política é muito bonita, mas a política é muito desgastante. Né? Não, ela é ingrata. Hoje pior ainda, né? Infelizmente, ela é ingrata. A gente sabe que ela é necessária. Com a rede social... Eu acho que ela é necessária, mas foi muito complicado. Ela é ingrata, porque a política é igual um jogador de futebol, né? Eu fiquei, por você ter uma ideia, 6 meses como suplente de vereador, assumi, falei, tomei ciência da coisa,
saí de fininho, falei, ó, para mim não dá isso aí não. Porque como comentarista você pode fazer essa avaliação. É igual o jogador de futebol e o político. É muito interessante. Fez o gol, ele é elogiado. Fez alguns dias sem gol, é uma cobrança muito intensa. A nossa cultura ainda está muito longe do mínimo necessário, né? Essa é a grande realidade. Você está numa posição independente, A ou B ou C, você sempre vai ser questionado. E esse questionamento nem sempre é voltado para as coisas saudáveis. Sempre tem aquelas coisas do jeitinho, que é uma coisa que é nefasta no brasileiro, é isso daí, né? Dá um jeitinho, brasileiro. Sempre alguém pedindo para ajudar isso, ajudar aquilo, fazer aquela coisa. Rapaz, olha, o cara que fica 8 anos como 8 anos como vereador por vários anos, como tem alguns, com todo respeito. 2 mandatos, respeito. Mas o cara tem que ter uma paciência. Isso não é nem paciência, com certeza não é. Não. Porque o desgaste é muito grande e você não vê os benefícios voltarem para quem de direito. Essa é a coisa mais triste que a gente pode ver da política. A política é determinante, eu acho importantíssimo, mas ela precisaria, na verdade, ter uma modificação de 360 graus, mas a gente sabe que, infelizmente, isso não vai acontecer. É uma pena, mas é a nossa realidade. Não é que eu sou melhor que ninguém, não, mas eu com 6 meses dentro da política, sentiu de que não era a sua área. É muito legal, muito bom, você até é ressaltado, mas não é o feitio que você está preparado. Eu tenho uma carreira de investir tanto no conhecimento, investir tanto em fazer bem para as pessoas, mas fazer política da forma que o Brasil faz é muito triste. Em alguns momentos ela é chamada de uma política suja. Infelizmente, né? Não é que você quer ser melhor que ninguém, não tenho pretensão nenhuma dessa, nunca tive. Se fosse assim, teria ficado lá. Essa é uma realidade, porque era muito mais fácil ficar lá do que se enfrentar o dia a dia. Mas eu preferi abrir mão disso, seguir minha carreira. Falando, não tem perfil para isso, é muito legal, mas não serve para mim, não. Mas hoje, qual a avaliação que você faz da nossa Maringá, a nossa cidade? Não, a cidade de Maringá, vê ela como? A cidade de Maringá está entre as melhores do Brasil, não precisa falar mais nada. Nós estamos aí entre segunda e terceira em qualidade de vida, nós estamos aí com uma qualidade desenvolvimentista fantástica. Claro que poderia até ser melhor, a gente sabe que, infelizmente, a política também tem isso. Eu sempre falava e continuo falando, se você não atrapalhar, Maringá anda sozinha. Infelizmente, alguns que realmente estão no dia a dia acabam atrapalhando a cidade, mas isso também faz parte, existe um preço e a gente tem que pagar um preço. E a gente vê que o Brasil está há quantos anos atrás, e quando você acha que o Brasil vai dar um salto de qualidade, a coisa retrocede e a cidade de Maringá acaba pagando um preço por isso. Essa é a realidade, no meu modo de entender. Bom, nós conversamos com o Dr. Júlio Meneghetti Neto. Eu vou pedir para a produção para nós aumentarmos o tempo do programa, viu? Porque é uma delícia você começar a ouvir histórias de pessoas que viveram, de que sabem o que estão falando. Dr. Júlio, eu agradeço profundamente você ter parado um pouco o seu trabalho lá na pediatria, na sua clínica, para vir até aqui a Nova Engá, para nos conceder esse papo. E vamos voltar em breve para falarmos de mais assuntos, porque você é uma biblioteca ambulante da história de Maringá e do mundo de Maringá. Muito obrigado. Eu, na verdade, fico muito contente e fico muito agradecido, principalmente para falar com você. Nós estamos juntos há quantos anos? Há muitos anos. Quando eu falei que você é um dos ícones, não é puxa-saco, você não precisa Agradeço. disso, eu também não. Mas essa é uma realidade. Enquanto você precisar, estou na área. Muito obrigado, doutor Grande Júlio. abraço. Muito obrigado. Grande abraço. Doutor Júlio Meneghetti Neto, nosso entrevistado. Lembrando que essa entrevista vai para o canal do youtube.com/Edson Valério. Você vai poder ver e ouvir mais uma vez o papo que nós tivemos com o doutor Júlio aqui na programação da Nova Engá.